E aí, pessoal, boa noite. Beleza? Vamos começar. Vocês puderem dar um alô aí? Vocês estão ouvindo bem? Como que tá o vídeo aí? Está tudo beleza? Pode escrever. Aê, legal. Agora foi, Leonardo. Bacana. Aê, beleza. Tava sem áudio mesmo, pessoal. Valeu, valeu. Beleza, agora foi com áudio, pessoal. Beleza o áudio? Aê, beleza. Desculpa, tava sem áudio mesmo. Eu esqueci de ligar o microfone aqui. Legal. Pessoal, primeiramente assim, obrigado. Cada vez que a gente faz um webinar, a gente tem mais gente participando, mais gente na sala, e isso me deixa bem feliz, deixa o Fabiano bem feliz, sinal que a gente está no caminho certo, a gente tem mais gente acompanhando a gente, querendo saber das novidades. Então, assim, obrigado mesmo pela participação de vocês. Eu sei que é complicado, a gente trabalha o dia inteiro, vocês correm o dia inteiro, sei que não é fácil a vida de vocês, e aí quando vocês disponibilizam aí uma horinha e pouco pra gente, vocês não têm noção da satisfação que é pra gente ter vocês aí com a gente, tá bom? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funcionalidades do novo app, as funcionalidades da Export, as coisas que a gente implementou. Vocês sabem que a gente ouve bastante vocês, e quando a gente lançou a Export, várias pessoas deram sugestões muito legais pra gente, e a gente conseguiu aí num tempo recorde, né? Para vocês pode parecer demorado, mas quando a gente fala em desenvolvimento, a gente conseguiu implementar o tanto de funcionalidades que a gente conseguiu implementar. Assim, foi uma tarefa bastante desafiadora para a gente, mas a gente conseguiu, já validou e ficou muito massa, vocês vão gostar. Bom, antes de começar, eu queria fazer um negócio bem legal. A gente hoje, o pessoal sempre fala, poxa, por que vocês não sorteiam alguma coisa no webinar? Por que vocês não fazem alguma coisa diferente? Aí a gente resolveu fazer hoje. Não sei se vocês conhecem nosso Blaster. Nosso Blaster é muito bacana. É um equipamento que tem muita gente usando, porque ele é bastante simples de usar, bastante simples de instalar, e apenas com um Blaster aí por ambiente você consegue minimizar tempo, né, de mão de obra, porque você não precisa ficar ligando aquele monte de olhinho IR nos equipamentos. Você evita que de repente a empregada retire os olhinhos dos equipamentos. Esteticamente também ele é muito legal, então se vocês... Valeu, Rômulo, obrigado, cara. Então, se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer o Blaster, e hoje no final a gente vai sortear para quem estiver participando um IR Blaster 360 para vocês. Aí, qual que é a regrinha para concorrer ao Blaster? Tira uma foto do webinar, posta nas mídias sociais, marca ControlArt, diz aí que vocês estão participando do webinar, e a gente no final vai sortear. Regra para o sorteio, a gente vai sortear aqui ao vivo, tá? Vamos tentar fazer um negócio diferente, não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar. Então, regrinha para o sorteio. Primeiro, marcar ControlArt no post, né? E segundo, tá aqui dentro do webinar. Então, eu vou baixar depois todo mundo que fez a inscrição. A gente teve, acho que, mais de 400 inscritos para o webinar. Não sei quantas pessoas a gente tem na sala agora, quase 300. E aí a gente vai sortear no final para quem tiver na sala, beleza? E marcar. Caso a gente sorteie alguém, a gente não vai conseguir conferir na hora, então caso a gente sorteie alguém que não fez o post porque não estava na sala, amanhã eu faço uma live fazendo um novo sorteio só com as pessoas que estavam na sala, beleza? Não, se postar sem rosto, não precisa postar o rosto, mas se vocês quiserem postar com o rosto, não tem problema também, Leonardo e Cláudio. O importante é fazer aí uma brincadeira só. E pra gente é importante também colocar ali que... Ah, não tem problema, Conrado. Não tem problema, daqui a pouquinho eu vou colocar a logo, aí vocês colocam, beleza? Não tem problema.
Então é isso. Bom, a gente vai, no webinar hoje a gente vai dividir em algumas partes, né? Então, a primeira eu queria fazer um overview rapidinho sobre a Export, né? Quais são as features da Export. Eu sei que tem bastante gente aqui que já conhece, já está usando a Export, estava ansioso pelas mudanças. Acho que tem pessoal aqui também que não conhece a Export. Então a gente vai fazer um overview até para relembrar um pouquinho sobre a nossa controladora. E depois a gente vai falar sobre as alterações que a gente teve de funcionalidades, sobre as alterações que a gente teve no app, novo design de app, as coisas que dá para fazer, Xconfig e o novo módulo persiana, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou tentar compartilhar minha tela com vocês aqui, já que o Conrado não quer tirar a foto do meu rosto aqui para postar nas mídias sociais, eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí a gente vai acompanhando junto aqui, beleza? Valeu, Rômulo. Obrigado, cara. Valeu. Vamos embora. Deixa eu tentar tirar a minha câmera aqui e compartilhar a tela. Bom, de agora em diante, pessoal, eu não vou conseguir mais visualizar o chat aqui do lado. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão colocando as perguntas aí. O Fabian está aí para responder. E no final também a Miriam vai mandar para mim as perguntas que vocês fizeram e eu vou tentar responder aí o máximo que der. Beleza? Vamos embora. Deixa eu tentar colocar a minha tela aqui e aí eu vou só ver se está tudo ok para vocês. Falar um pouquinho então sobre a Export Pro, né? Quais são as features dela, qual que é a ideia por trás da Export. Então, assim, a Export a gente lançou os módulos agora com o protocolo XBus com feedback, né? Ficou muito bacana. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo XBus também. Integração com qualquer tipo de sensor NA e NF. A gente tem as cenas if-then e agora a gente implementou mais algumas coisas muito bacanas com relação às cenas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas possibilidades. Pessoal, vocês estão com dúvida se é para postar no Insta ou no Face? Tanto faz, tá? Pode postar no Insta, no Face. O importante é marcar a gente lá, tá bom? Então vamos lá, voltando. As cenas if-then, que a gente implementou bastante coisa diferente, que a gente vai falar depois. Os disparos de cenas através de pulsador interruptor, então você pode disparar qualquer cena ou qualquer equipamento, por exemplo, um ar-condicionado através de um pulsador ou de um interruptor. A gente tem lá 6 saídas IR para você comandar até 18 equipamentos aí de áudio e vídeo, ar-condicionado. Tem gente que comanda mais, a gente recomenda aí até 3 emissores por saída IR. A gente tem uma saída serial RS232, o Blaster 360 integrado, que é bem potente. Uma sala de home, por exemplo, você não precisa colocar OLR para nada, na verdade. O Blaster já é o suficiente para comandar os equipamentos do home, ar-condicionado. A gente tem comando de voz integrado com Alexa e com Google Home. Envio de RF433, comanda motor e som FITube, Learn de R, Learn de RF433, acesso remoto, que quem já usou sabe que é bala, é muito legal, é muito rápido, e enfim, depois a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. E o que eu sempre faço questão de frisar, o processador que a gente usa, que é o ARM Cortex da NXP M4, é um processador muito bacana, muito robusto. E a robustez da Export deve-se também a esse processador, por isso que eu sempre falo bastante dele. Bom, então, qual tipo de cliente que a gente oferece a Export, né? Eu acho que quando chega um cliente no showroom de vocês, ou para entender um pouco mais, querer fazer automação na casa deles, eles vêm com uma série de ideias, ou eles vão para tentar entender o que vocês podem oferecer, e aí a gente tem Export para oferecer para aquele cliente que quer fazer parte de iluminação, de áudio e vídeo, climatização, acesso remotos, cenas, persianas, comando por voz, comando HTTP, 6 portas IR, então como eu disse, a gente tem aí até 18 equipamentos para comandar de IR para comandar com Export, uma porta RS232, o protocolo XBus que a gente vai falar um pouco melhor mais sobre ele mais para frente, e o Xconfig que vai gerar ali o
aplicativo para celular, tablet ou PC. Tá? E quando a gente fala das características da Export, como disse, né, a gente tem um processador que é utilizado na indústria automobilística, em equipamentos hospitalares, então é um processador muito robusto, que não pode parar. Né? Então, quem usa Export sabe que depois que você colocou na casa do cliente, você vai embora, você não tem mais dor de cabeça. Né? Sem sistema operacional, isso é muito bacana, porque a gente não depende de nenhum sistema para rodar a Export. Né? Então, tudo é muito rápido, é muito robusto. Se ela reinicia por algum motivo, se cair energia, ela volta. Em um segundo, ela está em pleno funcionamento novamente. Então, é muito bacana. A gente conseguiu desenvolver um produto sem sistema operacional. Isso traz uma série de benefícios. Quem usa Export sabe desses benefícios, dessa robustez que ela traz. Nosso servidor é o servidor da IBM, como disse, quem usa acesso remoto da Export sabe o quanto é rápida a conexão, né, do app com a nuvem e o quanto é rápido o comando, né, remoto. A XBus, que é o protocolo proprietário nosso, a gente vai explanar um pouquinho mais sobre eles já já. A programação é rápida e fácil, controla motores de cortina e persiana Sonfitube, RTS. É possível fazer configuração remota através de redirecionamento aí de porta. E principalmente a gente tem um preço que é de acordo com a realidade do mercado nacional. A gente sabe que os produtos importados, várias marcas excelentes, e eles chegam aqui muitas vezes com um preço para o cliente final diferente do que ele está disposto a pagar ou daquilo que ele tem o budget para gastar com automação. Então a gente conseguiu um preço realmente de acordo com a realidade do nosso mercado. E bastante gente fala para a gente, poxa, Fábio, o produto de vocês tem preço bom, né? Um preço muito bom. Por quê? Né? Isso tem muito a ver com a nossa estratégia de negócio, onde a gente consegue ser fabricante, desenvolvedor e distribuidor. Né? Se a gente tivesse um atravessador no meio, a gente teria um produto provavelmente mais caro do que alguns outros produtos aí no mercado. Então, isso não tem a ver com o custo do nosso módulo ou da nossa central. A gente só usa componentes de primeira nos nossos produtos, componentes caros, né? Mas a gente consegue um preço bacana por conta do nosso modelo de negócio realmente. E aí falar um pouquinho rapidamente sobre XBus, e para falar de XBus a gente precisa falar um pouquinho de topologia de rede, né, o que a gente tem hoje no mercado. A gente tem lá alguns sistemas que trabalham com protocolo estrela, com topologia estrela, outros mesh, multi-hop mesh, e aí vamos falar um pouquinho mais sobre mesh, que é o que a gente tem mais disponível no mercado. E quando a gente fala de mesh, a gente sempre vem Z-Wave Zigbee. Eu quando era integrador, quando eu tinha a empresa, eu trabalhei bastante com Z-Wave, bastante gente sabe disso. É um protocolo muito bacana, mas ele exige alguns cuidados na hora de você montar uma rede mesh, porque a rede mesh ela parte do princípio que você tem um controlador e vários módulos espalhados. Essa rede ela realmente fica forte, e aí você tem um ou dois módulos que se conectam a essa controladora e fazem a interface dos demais módulos para essa controladora. E isso é muito bacana, você consegue realmente criar uma rede bastante forte e densa. Porém, em alguns projetos você não consegue, principalmente quando o cliente faz partes dos projetos, né, você não consegue ir levando isso pela casa. Então você acaba ficando, por exemplo, eu não sei se vocês estão enxergando o meu mouse, eu espero que sim, mas se a gente pegar o verdinho aqui, a gente tem a controladora, né, que é o cinza escuro, é uma rede aqui muito bem formada em malha, e aí você tem de repente um outro cômodo que são os amarelos aqui, e se não dá alcance você precisa colocar um módulo intermediário entre eles para fazer essa comunicação. Do mesmo modo que lá no final a gente tem os módulos, uma outra rede muito bem formada, uma rede mesh, e aí se não dá alcance você acaba precisa colocar um outro módulo para fazer essa comunicação. E o que acontece é que esses módulos eles viram gargalos, né? E aí você acaba tendo latência, enfim. Então, assim, não é...
Não são em todas as obras que isso acontece, claro, mas exige sim uma experiência e um planejamento muito bem feito do integrador na hora de montar uma rede mesh. Conheço vários integradores que montam isso e fazem projeto com os sistemas Z-Wave, Zigbee, e fica excelente, né? Mas exige alguns cuidados. E mesmo tomando cuidado, por exemplo, isso aqui é um projeto de um sobrado, é um projeto exemplo, tá? Onde a gente tem ali uma sala de estar, né? O controlador é o azulzinho ali, então você tem alguns módulos espalhados, vamos dizer que o cliente queira fazer essa sala de estar e queira fazer a área gourmet ali do outro lado, né? Se você não consegue ter comunicação entre os módulos, o que você precisa fazer? Colocar um módulo intermediário. Aqui a gente simulou aqui um módulo vermelhinho intermediário na sala de jantar. Assim como se ele quiser fazer a suíte dele no pavimento superior e a sala de TV, ele também consegue montar uma rede forte ali entre os módulos que estão perto, mas se não tem comunicação com a parte de baixo da casa, ele acaba tendo a necessidade de colocar, por exemplo, na escada, um outro módulo para fazer essa comunicação. O que acontece nesse projeto é que você cria dois gargalos, né? Nesse caso aqui, um lá embaixo na sala de jantar, um outro na escada, e aí você acaba tendo certo delay, uma comunicação não tão boa assim entre os módulos. Mais uma vez, produtos Z-Wave, Zigbee são produtos excelentes, só precisa planejamento e não sempre é simples para o integrador montar um projeto dessa forma, principalmente quando o cliente quer fazer a casa toda e aí ele resolve fazer partes. E por último aqui uma planta de uma casa, uma simulação, né? Isso aqui dá para ver que é uma casa bem grande. Então imagina que o cliente dessa casa queira fazer toda essa área social aqui onde está a piscina, a sala de jantar. Então ele resolve fazer toda essa parte e vamos dizer que ele queira fazer também o dormitório dele que está lá do lado esquerdo da tela aí. Não tem como fazer isso, você precisa ir trazendo essa rede mesh por ambientes até chegar nesse cômodo ou colocar uma central escrava lá para fazer isso aí. O que a gente quer a gente consegue com o XBus, na verdade, é eliminar todos esses problemas de montagem e de planejamento de rede, né? Porque XBus, a gente garante que em uma área de 2.000 metros quadrados, né, se você colocar a central mais ou menos ali centralizada, você pode distribuir os módulos aonde você quiser, que você não vai ter problema de comunicação. O XBus foi desenvolvido por nós justamente para tornar mais fácil, simples e principalmente rápida a instalação de qualquer sistema de automação. A gente não abre, claro, o protocolo é proprietário nosso, exatamente como ele funciona, mas existe comunicação entre módulos, e existe comunicação também de módulo direto com a central, enfim. A gente lançou há alguns meses, já alguns bons meses, a Export com os módulos XBus, e o pessoal que tem usado sabe do que eu estou falando, né? A facilidade que a gente tem aí de estruturar um projeto, de montar um projeto com XBus, tá bom? Ainda de XBus, ele trabalha numa faixa de frequência de 915 MHz, protocolo proprietário nosso. Você pode adicionar até 7.440 módulos por projeto, por central. A gente tem uma latência aí de 20 milissegundos entre o comando, acionamento e feedback. Baixo consumo de energia, modulação dele é digital e ele é fácil de instalação. Fácil de instalação por dois motivos. Primeiro, porque você não precisa se preocupar em montar uma rede, né, como eu disse. E segundo, porque são módulos 3 canais, então fica muito, muito fácil realmente na hora de instalar os módulos. Quando a gente compara XBus com Z-Wave e Zigbee, não vou falar um por um, mas assim, Z-Wave e XBus eles são muito parecidos com relação à faixa de frequência. Zigbee trabalha numa faixa um pouco mais alta, tem bastante interferência. A quantidade de módulos por projeto, ninguém supera a gente aí, com 74 mil, tá errado isso aqui, é 7.440, perdão, módulos por projeto. Enfim, e aí a gente tem alguns dados aqui bastante interessantes. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar essa apresentação com vocês. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora do novo app. E
e dos nossos recursos. Logo depois do webinar, a gente vai compartilhar nas nossas mídias sociais e eu vou tentar deixar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar deixar o link para vocês aqui também baixar um vídeo com o app em funcionamento. A gente não consegue mostrar aqui, mas eu acho que eu vou conseguir compartilhar o link com vocês. Caso eu não consiga, esse vídeo vai estar disponível nas nossas redes sociais, tá bom? Bom, vamos lá, o que mudou, né, com relação aos módulos, né? A gente implementou novas funcionalidades. Quando a gente lançou os módulos Dimmer e o módulo Relé, a gente tinha 3 entradas e tem 3 saídas, isso continua, né? Mas as entradas elas eram vinculadas às saídas, ou seja, S1 com L1, S2 com L2, S3 com L3, e a gente desmembrou esses canais. Então você consegue, por exemplo, no S1 acionar o L3, ou no S1 acionar o L1, L2, L3, o que no módulo Dimmer, por exemplo, você consegue distribuindo, né, a potência, você consegue acionar aí até 4.5 ampere utilizando os 3 canais apenas como entrada, claro que distribuindo essa potência entre os canais. A gente implementou também o efeito fade in e fade out no módulo Dimmer, então você consegue programar a rampa, tanto no ligar quanto no desligar o circuito, você consegue programar a rampa. Quando a gente lançou não tinha isso, a gente implementou agora e realmente isso dá um efeito muito bacana no projeto, né? E a gente implementou também no módulo Relé e no módulo Dimmer, caso você esteja usando, importante frisar isso, no módulo Dimmer, apenas caso você esteja usando a saída como on-off, ou apenas para cena, a gente implementou o pulso longo. Então, no módulo Relé ou no módulo Dimmer, caso você esteja usando saída como on-off, ou apenas para cena, a gente tem o pulso longo para você poder disparar a cena. Bastante gente pediu isso pra gente, a gente teve que mudar algumas coisas, inclusive mudou o hardware para a gente fazer algumas dessas alterações. E aí a gente implementou agora, eu acho que agora está super fechado, o módulo ficou muito bacana já, validado, ficou bem legal. E a gente, semana que vem, a gente lança o módulo motor, que ele pode ser usado para cortina, persiana, e também vai servir para ventilador, né? Então você vai poder, enfim, girar ele para um lado ou para o outro, né? Ele vai desligar o outro canal quando não tiver, tiver acionado. Então, nos módulos acho que a gente fechou, a gente conseguiu atender todas as solicitações que fizeram para a gente e realmente testado isso ficou muito bacana, bem legal mesmo, tá? Bom, no Xconfig a gente teve várias mudanças. Eu não vou mostrar aqui para vocês, mas eu vou falar algumas delas. E tem 2 telas que, para mim, assim, eu acho que foi o mais legal, né? O que mais vocês vão curtir a hora que vocês usarem um Xconfig novo. O primeiro deles é com relação naquela tela de captura, né? Antes a gente ia lá naquela aba captura de código IRRF. Só um minutinho, pessoal. Na captura de código IRRF, fazia o learn nessa tela e aí jogava, né, aqui no botão, né, onde a gente tem string de comando. Agora, você pode fazer a captura de R ou RF diretamente no botão, ou seja, nessa caixa aqui. Então, se você clicar com o botão direito, você vai lá, por exemplo, na captura de R, seleciona a captura de R, faz o learn e a string ela vem diretamente já para essa caixa. Vocês não têm ideia do tempo que vocês vão ganhar quando tiverem que fazer um controle, learn de controle, com essa funcionalidade. Eu testei bastante, fiz alguns projetos aqui em casa, algumas alterações, e realmente ficou muito legal, muito mais rápido de fazer um controle. E aí aqui mesmo nessa tela aqui você tem o enviar comando.
para fazer o teste desse learning que foi feito. Então, isso era uma das coisas que eu queria mostrar do Xconfig, porque ficou realmente muito legal. E a outra coisa que eu queria mostrar também de Xconfig, tem bastante coisa nova, então não vou conseguir mostrar tudo, com relação às cenas, né? Nas cenas a gente criou mais variáveis para cenas, e agora a gente tem push, galera. A gente tem mensagem, você pode enviar notificação para os celulares ou para o tablet, através de sempre um gatilho, claro, né? Então a gente tem agora disparar a cena por pulso, pulso longo, ao ligar ou a desligar um circuito. A gente criou a condicional se, né? Então assim, ser ligado ou ser desligado, desde que você tenha uma variável antes, você pode colocar como condicional. Então, por exemplo, se eu chegar em casa e não tiver nenhuma luz ligada e eu apertar der um pulso, então ele vai disparar uma cena, ou o inverso. Então, mais uma funcionalidade que na prática dá para usar bastante, com a criatividade aí, ficou legal. E as mensagens por push. Outra coisa também do Xconfig, eu não consigo mostrar aqui, mas a gente vai ver lá na parte do app, é que dentro de ambientes, ou os dispositivos, ou os botões dos dispositivos, antes a gente tinha aquele banco de ícones que a gente fornecia já com o Xconfig, né? E aí você tinha que usar aqueles ícones. Então agora você não precisa usar mais aqueles ícones, você pode escolher qualquer ícone para usar o seu projeto, tanto nos ambientes, quanto nos dispositivos, quanto nos próprios botões de controle remoto. E aí eu vou mostrar também como que fica daqui a pouquinho, tá bom? E aí a interface, gente. Quando eu e o Fabian, lá atrás, a gente estava desenvolvendo export, a gente pensou na parte de hardware e a gente discutiu muito, muito, muito mesmo, inclusive com alguns integradores que são parceiros, sobre como a gente podia desenhar esse app, né, esse aplicativo. A gente viu tudo que tinha realmente disponível no mercado, várias marcas, e aí a gente falou, poxa, como que a gente vai fazer um app que seja realmente fácil a utilização? Aí eu não estou falando nem de visual, tá, pessoal? Estou falando mesmo de estrutura do aplicativo. Porque a gente queria um aplicativo para que se uma criança que não tem contato com automação, ou um idoso que não tem dificuldade para mexer num celular ou num tablet, ou até mesmo uma pessoa que está acostumado com tecnologia, a gente queria que essas pessoas pegassem o celular ou o tablet e conseguissem mexer dentro do aplicativo, né, dentro da casa, né, controlar a casa através dele. Ou seja, a gente tem alguns cases de imóveis que são para locação no Airbnb, e aí tem um tablet na parede e os usuários usam aquilo lá. Né, pessoas que nunca tiveram contato com automação, eles usam aquilo lá, conseguem usar. Então a gente criou uma estrutura realmente bastante fácil, bastante amigável para o usuário. E quando a gente lançou o Export Pro, bastante gente veio conversar com a gente e deram várias sugestões top, assim, top. Eu agradeço demais essas pessoas que... Sei que tem bastante gente aqui na sala, inclusive, que deu essas ideias para a gente. E a gente realmente implementou e ficou muito diferenciado o app com essas novas características, funcionalidades e layout também. Então, assim, a primeira coisa, né, que a gente de personalização que a gente implementou é que o usuário ele pode escolher a cor de fundo do aplicativo. Então, desde que a cor seja uma tonalidade um pouco mais escura, porque como as fontes, as letras são brancas, né, o usuário pode escolher qualquer cor de fundo. Então a gente tem aqui uma paleta bem conhecida por vocês, e ele pode colocar verde, azul, amarelo, rosa, vermelho, preto, o que ele quiser, que mais agradar ele como fundo do aplicativo. Outra coisa que bastante gente pediu para a gente, né, um lugar para colocar o logotipo e as informações da empresa, né?
Então lá no sobre, a gente deixou a nossa, os dados da ControlArt, né, da versão do XPro, nosso site, e um espaço maior lá embaixo para você poder colocar o seu logo e o telefone de contato, website, enfim, da sua empresa. Isso aqui é uma imagem que lá no Xconfig é carregado, são duas imagens na verdade, a do logo e a das informações do integrador. E a gente criou também uma aba favoritos, e mais do que esteticamente legal você ter nessa aba favoritos os seus devices favoritos, é a funcionalidade que a gente implementou nela. Por quê? Quando você clica em qualquer item, né, dessa aba favoritos, ele vai disparar uma macro, caso você queira. Então você pode programar para disparar uma macro, e ele já vai direto para o controle que você estabeleceu lá no projeto. Então, por exemplo, se você clicar no receiver, ele pode já disparar uma macro para apagar as luzes da sala de home theater, baixar as persianas, e ele já vai direto lá para o controle que você selecionou no projeto. Então, assim, isso fica muito prático no dia a dia, né? Seu cliente vai ter ali na primeira tela do aplicativo, depois eu vou mostrar para vocês como ficou a tela do celular também, do app do celular. Na primeira tela ele já tem ali as cenas favoritas dele, os dispositivos favoritos, e ele já dispara as macros do device favorito dele. E eu voltei para essa tela aqui, porque teve uma galera, desde quando a gente lançou a Export, não era nem a Pro ainda, era a Export normal, que falava, poxa, vocês não deixam a gente colocar o nosso logo no app. E vocês martelaram tanto na minha cabeça, e toda vez que eu falava com o Fabian tá aqui com a gente aqui agora, foi difícil convencer o Fabian a tirar o nosso logo e colocar o de vocês. Mas aí, brincadeira, o Fabian topou sim, quando ele viu o pessoal falar do quanto isso é importante para vocês, né, do integrador, para o integrador, agora vocês podem escolher uma imagem PNG e carregar, e ele vai ficar lá no lugar do logo da ControlArt, vai ficar o logo de vocês. Legal, né? Isso muita gente pediu pra gente e eu fiquei bastante feliz em implementar isso aí. Quem tem que aparecer são vocês são os nossos parceiros, vocês são nossos clientes, então é vocês que têm que aparecer lá na casa do cliente, e isso tem que trazer mais projeto para vocês. Eu sei que trazendo mais projeto para vocês vai trazer mais projetos para a gente também. Outra funcionalidade muito legal, que na prática é muito bacana. Aqui em qualquer tela, na verdade, do aplicativo, seja em favoritos, em ambientes, dispositivos ou cenas, a gente tem do lado desse ícone da nuvem aqui, que agora ela não fica mais nuvem e Wi-Fi, ela vai ficar ou nuvem ou acesso remoto. No caso aqui está acesso remoto. Perdão, ou nuvem e Wi-Fi, né? Aqui está acesso remoto pela nuvem. A gente tem aqui um indicador se tem alguma luz acesa dentro da casa. E também lá em ambientes, dentro de cada cômodo, você tem a indicação se tem alguma luz acesa dentro daquele ambiente. Então, como que vai funcionar? Por exemplo, aqui na sala. Se o cliente clicar aqui na sala aonde está apagado, ele vai ligar todas as luzes desse ambiente. E se o cliente clicar nessa lâmpada aqui da Suite Master, aonde tem alguma luz acesa lá, a gente não sabe qual ainda, porque o cliente não clicou ali do ambiente Suite Master, ele vai apagar todas as luzes do ambiente. Então, por exemplo, ele pode vir aqui e ligar e desligar o ambiente inteiro por aqui. E se ele entrar no ambiente, ele vai ver o que está aceso dentro daquele ambiente. Ou seja, ele clicou aqui, ele apaga tudo sem entrar dentro do ambiente, ou se ele quiser, ele clica dentro do ambiente, né, lá em Suite Master,
e aí ele vai abrir mostrando o que está aceso. Da mesma forma que se o cliente clicar, se você clicar nessa lâmpada aqui de cima, que está do lado da nuvem, ele vai direto para tela iluminação lá em dispositivos, na aba dispositivos. Ou seja, você não quer ver por ambiente, você quer clicar nessa lâmpada, ele vai listar todos os módulos da sua casa e você vai conseguir ver o que está aceso e o que está apagado. Isso, como uso no dia a dia, já faz um tempo já que eu estou testando isso, ficou muito mais prático mesmo. Além do que você ter a informação do status da sua casa, né, de como ela está ali no seu aplicativo, isso é muito interessante e facilita realmente bastante o dia a dia de quem está usando. Outra coisa muito massa, lá em cenas agora, quando você tem alguma cena agendada por horário, ou por dia da semana, o próprio cliente consegue habilitar ou desabilitar essa cena. Na verdade, qualquer cena ele consegue habilitar ou desabilitar. Qualquer uma cena, tá? Eu falei errado, perdão. Qualquer cena o cliente consegue habilitar ou desabilitar. E se você tem alguma cena por dia da semana ou por horário, o cliente consegue editar isso aqui. Então vamos dizer que você programou a casa do cliente para ligar todo dia, 8 horas da noite e desligar 1 hora da manhã. Aqui ele consegue vir aqui nessa cena e alterar, por exemplo, de segunda a sexta, vai continuar essa cena e ele desabilita o sábado e domingo. É só ele dar um OK aqui que essa cena altera lá na central. Então, uma maneira que você tem também de passar para o seu cliente para ele conseguir controlar, né, essas cenas, controlar isso aí e de repente ter menos retorno para vocês, às vezes por conta de uma bobeira, fazer uma alteração de cena na casa do cliente. Bom, aqui eu queria mostrar alguns controles, algumas telas do celular. Só um minutinho, pessoal. Beleza, eu mostrei lá atrás o app do tablet, né? Eu queria mostrar aqui algumas telas de celular. Então, assim, todos esses ícones aqui, eles são personalizáveis, você pode escolher o ícone que você quiser. A gente já fornece um banco de ícones bem legal dentro do próprio Xconfig. Você pode selecionar lá, por exemplo, todos esses que eu estou usando aqui nesse projeto, eles estão disponíveis lá dentro do banco de dados do Xconfig. Você pode utilizar aí até 15 megabytes de ícone por projeto. É claro que é muita coisa, 15 mega, e um projeto estourando aí 1,5 MB é ícone pra caramba, é controle pra caramba. Todos os ícones desse controle aqui, antes a gente tinha aqueles botões padrão do app, né? Agora todos os ícones desse controle do meio aqui, todos os botões desse controle do meio aqui, eles são ícones. Então você coloca o que você quiser, canal de televisão, aqui você clica na Globo, já você pode colocar 3 strings lá para ir direto lá para o canal da Globo. Enfim, agora sim, o céu é o limite para você personalizar o app. A gente tem duas opções lá no Xconfig para você selecionar o ícone flat, né? Então você vai trabalhar, por exemplo, no seu projeto com ícone flat. Os ícones aqui de cima de favoritos, ambientes, dispositivos e cenas, eles vão para flat. E se você quiser trabalhar com ícone 3D, lá no Xconfig você diz que o seu projeto tem ícone 3D e automaticamente os ícones daqui dessa barra superior de favoritos, ambientes, dispositivo e cena, eles também vão ser 3D para combinar com o seu projeto. Demais ícones, todos eles são configuráveis, tá? E aqui alguns exemplos, né? Que você pode utilizar como tema, né? Então, alguns ícones aqui um pouco diferentes, outros bem flat, que nem eu particularmente gosto muito de projeto assim, todo branquinho com ícone flat. Esses aqui um pouco mais coloridos, com fundo preto, esse aqui um fundo cinza, com os ícones um pouco mais chamativos, vamos dizer assim. Tá bom? Bom, eu acho que eu não esqueci nada das novas funcionalidades.
Beleza. Eu tentei resumir bastante as funcionalidades para a gente ter hoje um webinar não tão longo. E agora eu vou tentar responder as perguntas de vocês e aí a gente vai tentar fazer um formato bate-papo aí. Eu vou tentar responder as perguntas de vocês. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Dúvida do pessoal. Motores Amorim. Motores Amorim funciona muito bem com o nosso sistema. Inclusive a gente tem uma aba específica que inclusive gera já os strings para motorização Amorim. A gente testou, a gente tem lá no escritório, o showroom deles tem export, vários integradores já usaram e deram um feedback bastante positivo de Amorim, então funciona super bem. Assim como também Ambiente G3, Salvador lá, gente boa pra caramba, muitos de vocês conhecem. O produto deles a gente homologou, funciona perfeitamente bem também, tanto com a 7port quanto a Export. Então são marcas que vocês podem confiar e trabalhar aí tranquilamente, tá? Vamos lá, esse sistema integra com... A Export integra com um sistema de segurança tipo sensor de presença, incêndio? Sim, a Export integra com qualquer sensor NA/NF do mercado, tá? Então, você pegar um sensor NF de porta e janela, integra, você consegue integrar com a Export. Um sensor NF, NA/NF de presença, beleza, integra com a Export. Então, integra com absolutamente qualquer sensor NA/NF do mercado. Projeto de integração com câmera IP, a gente já integra com câmera IP, tá? Não sei quem perguntou isso aí, mas a gente já integra com câmera IP. O requisito é que ela seja streaming JPEG. Se a gente vai desenvolver sensor, sim, a gente vai desenvolver sensor. A gente tem 2 lançamentos aí para fazer, bem em breve, que são coisas bem legais. Mas até o final do ano a gente tem mais 5 produtos para lançar e entre eles a gente vai lançar sensor, tá bom? Então com a Xbuzz eu consegui implementar aquela planta exemplar associada do quarto cliente no canto esquerdo. Sim. Vou repetir a pergunta aqui, tá? Então com o Xbuzz eu conseguiria implementar naquela planta de exemplo a área social do quarto social e o quarto do cliente lá no canto esquerdo. Sim, aquela planta grande que eu mostrei onde tinha ali a área social com a piscina e o quarto lá do outro lado, você consegue tranquilamente fazer aquela casa inteira com export sem problema de sinal, tá bom? Já existe alguma fechadura que seja interligada com export? Não tem uma fechadura ainda que seja integrada com export. Você pode usar sistemas de controle de acesso e aí você consegue comandar tranquilamente através da export via TCP ou IP, enfim. Alguns controles fornecem essa API para você integrar, porém fechadura ainda não. A gente está tentando uma parceria com uma empresa aí, eu acho que vai dar certo. Então, talvez em breve a gente tenha aí uma fechadura que integre com export, beleza? Os módulos trabalham sem neutro? Não, os módulos não trabalham sem neutro, tá? Você precisa das 2 fases ou da fase neutro para alimentar os módulos. Uma pergunta importante aqui, tá? Sobre as features dos módulos novos, né? Se isso é somente para os módulos novos ou se pode ser atualizado para os comprados anteriormente. Não pode ser atualizado os módulos antigos, não tem como atualizar, porque não foi só firmware que mudou, houve mudança de hardware também. A gente ficou num dilema, porque assim, se a gente não lançasse isso aí, seria sacanagem, porque são coisas bem interessantes para a gente lançar. No entanto, não tinha como a gente fazer algo sem alterar hardware. Então, daqui para frente, os módulos que vão estar disponíveis já são os módulos com firmware novo, com essas funcionalidades que eu falei. Os módulos antigos, eles continuam funcionando da maneira como era antes, mas eles não têm, por exemplo, desmembramento de canais ou efeito fade, no caso do módulo dimmer, tá bom?
Depois a gente vai, quem tiver dúvida sobre, é importante isso, tá? Quem tiver dúvida sobre central nova com módulo antigo, módulo novo com central antiga, né? Dá um alô pra gente lá, conversa com o Pedro, com a Miri, eles vão saber explicar direitinho para vocês. Basicamente a central nova ela vai funcionar tanto com o novo módulo novo quanto com o módulo antigo. Os módulos novos eles não funcionam com a central antiga, a gente parte do princípio que os módulos novos eles vão estar com a central nova, né? Então isso é meio simples para explicar, mas eu não vou gastar tempo aqui no webinar com isso porque eu acho que não tem muito o porquê, mas eu acho importante, se vocês tiverem dúvida na hora de comprar, perguntar sobre a questão de módulos e central, tá bom? Perguntaram se as caixas 4x2 têm que ter profundidade dupla obrigatoriamente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui em casa, por exemplo, quando eu mudei para cá, para esse apartamento, o apartamento já estava pronto e eu não tinha como... Até teria como aprofundar as caixas, mas eu queria instalar aqui e eu não... Enfim, queria tentar instalar sem fazer quebradeira, né, para aprofundar as caixas. E eu instalei todos os módulos dimmer, absolutamente todos, sem precisar aprofundar a caixa 4x2. Então só puxei a outra fase, que é 220, e aí eu instalei sem precisar aprofundar a caixa. Tem vários integradores também relataram pra gente que colocou tranquilo dentro de uma caixa 4x2, profundidade simples, tá? Isso módulo dimmer. Então assim, esses aqui são os dois módulos, esse aqui é o módulo dimmer e o módulo relé, ambos 3 canais, tá? Vocês podem ver o módulo relé, ele é um pouquinho maior, um pouquinho maior que o módulo dimmer. O módulo dimmer, ele cabe atrás de uma caixa 4x2 profundidade simples, desde que colocado com bastante jeitinho, e também depende da grossura do reboco que você tem ali por fora, do tipo da marca, o tipo do pulsador que o seu cliente tem, mas normalmente ele vai caber. O módulo relé, ele não vai caber numa caixa profundidade simples, se você precisa de uma caixa de profundidade dupla, ele cabe tranquilamente numa caixa de profundidade dupla, ele é um pouquinho maior que o dimmer, mas como eles são o módulo relé são 3 canais, você não tem necessidade de mais de um módulo por caixa 4x2, então ele cabe tranquilamente dentro de uma caixa profundidade dupla. E o relé, profundidade simples. Beleza? O ideal, claro, gente, vocês trabalham com isso, vocês sabem que o ideal, até para praticidade na hora de ligar, é que vocês tenham uma caixa profundidade dupla, né? Isso acho que é padrão no projeto de vocês. Mas caso você pegue uma obra pronta, você pode colocar tudo dimmer, né, e configurar como um on-off, se for o caso, tá bom? Cortina vai atender todos os tipos de motores agora, sim, você pode usar nosso módulo para um motor 3 fios, por exemplo, sobe, desce e comum, e também pode integrar via RF. A diferença é que o módulo cortina, se você usar para cortina ou persiana, você vai ter o feedback de onde ela está, né, se está aberta, fechada ou se está no meio. Se você usar para ventilador, por exemplo, você não tem status dela, você tem gira de um lado e gira do outro lado, tá? Sensor de presença, o pessoal falando sensor de presença aqui, sensor de presença, como eu disse, você ppode usar qualquer tipo de sensor NA/NF, funciona super bem. Você pode instalar no forro de gesso, pode instalar dentro de uma caixa 4x2 ou 4x4, tá? Saída do relé são 5 A por canal, tá? E a do módulo dimmer 1,5 A por canal. Lembrando que agora você pode fazer desassociar as entradas e saídas. Então, desde que você separe os circuitos, você pode fazer um acionamento de até 15 A com o módulo relé ou até 4,5 A com o módulo dimmer. Mas aí você precisa separar os circuitos. Mas aí com apenas uma entrada você aciona 3 saídas, tá? Inclusive, dimmeriza também, tá? Você consegue dimmerizar as 3 saídas juntos, mesmo com elas independentes.
CRF atua na frequência de portão eletrônico 433? Sim, atua na frequência de portão eletrônico 433. Alguns motores você consegue copiar, outros não, por conta de criptografia ou rolling code, mas depois tem uma relação, se vocês quiserem, de alguns motores que funcionam, que você consegue fazer o learn e funciona super bem aí com a 7-port e o X-port, tá bom? Alguma cena por GPS, você consegue fazer cena por GPS via IFTTT e funciona legal pra caramba, tá? Desculpa, pessoal, às vezes eu bato na mesa aqui e dá uma mexida no Note. Mas sim, você consegue fazer cena por GPS via IFTTT. Uma pergunta bem interessante aqui, ó. Se os sistemas antigos, ou seja, se a Export Pro com a Export normal não dá, tá, para receber essa interface, a Export Pro se pode receber essa interface, sim, a Export Pro pode receber essa interface. Entre em contato com a gente vai passar para vocês como que a gente faz para atualizar ela. Então sim, quem tem Export Pro pode usar a interface nova, tá? Só precisa mudar o firmware, entre em contato com a gente, o Pedrão vai explicar depois para vocês como faz. Mesma coisa aqui, tem o Export Pro, se ela já é compatível com esse novo app, sim, você só precisa alterar algumas coisas, questões técnicas, o Pedro explica para vocês como faz, pode entrar em contato com ele amanhã. Amanhã acho que ele vai ter bastante trabalho lá. Bom, beleza. Se os valores dos módulos relé novos foram ajustados ou segue o mesmo valor? Segue o mesmo valor, a gente não teve nenhum tipo de alteração, a gente segurou, a gente não fez alteração de valor de módulo relé e módulo dimmer. A gente vai ter um reajuste em julho, né? Então, em julho a gente vai ter um reajuste, mas não é por conta dessa alteração, é por conta do dólar que disparou, a gente não consegue mais segurar, a gente está tentando segurar para ver se abaixa, mas não abaixa, não tem como segurar mais isso. Então, em julho, que é o próximo lote novo nosso, vai ter uma alteração de valor, mas de toda a linha, na verdade. A gente vai tentar subir o menos possível, fazer um reajuste menor possível, mas não tem como. Vai ter que ser reajustado. Mas não teve diferença de valor, tá? Bom, beleza. Eu acho que as dúvidas, pelo menos que eu tinha aqui, que a Miriam mandou para mim, eu acho que foram respondidas. Beleza, pessoal, push. O pessoal perguntou aqui, pediu para falar de push. É bem simples de configurar lá no Xconfig. Então você pode, por exemplo, dar um exemplo lá nosso, lá no escritório, toda manhã, quando alguém acende a luz, a gente recebe, eu e o Fabiano, o pessoal que tem um app lá recebe uma notificação por push. E final da tarde, se for após as 6 horas e acender a luz também a gente recebe, ou se final da tarde também quando desligar a gente recebe mensagem por push. Então você consegue usar isso com várias variáveis aí, vai da criatividade de vocês. Vocês podem usar, por exemplo, com sensor de presença NA/NF, e aí usar uma cena, por exemplo, onde o cliente pode armar e desarmar essa cena, como se fosse um alarme, né? A gente nunca indica a Export para fazer um sistema de alarme, existem sistemas específicos para isso, mas você pode usar um sensor NA/NF, por exemplo, para receber uma notificação por push, caso aquela cena esteja armada agora lá no app. E aí o cliente pode armar e desarmar isso aí, tá? RTI, a gente está em busca de um parceiro para desenvolver o Drive RTI. Eu acho que a gente vai ter em breve o driver para RTI, tá bom? Se quiser me dar uma ligada amanhã, a gente conversa sobre isso, Adriano. Vamos lá. Tomada de iluminação, 4 mais centrais na sala, cálculos. Bruno escreveu o seguinte aqui, para tentar ler a pergunta do Brunão aqui.
Tem cliente que automatiza a iluminação só do quarto, mas a central está na sala. Qual o alcance sem pulos que consegue instalar? Não, dentro de uma área de 2.000 metros, cara, pode colocar tranquilo. Pode colocar tranquilo. Se não funcionar, você pode devolver tudo para mim lá que eu te devolvo o dinheiro. Não tem erro, cara. A gente não pegou nenhum projeto hoje. A gente tem casa aí com quase 1.200 metros feitos já com export. Projetos grandes, grandes mesmo. Tá, 100%. Quando vocês instalarem, se vocês derem comando master on ou master off, é bizarro, porque você dá um comando master off, a casa cai, parece que você desligou o disjuntor, derruba a casa mesmo, a parte de iluminação, assim como o master on também. Não tem delay, não fica aquele negócio plec, 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 pagando aos poucos, sabe? Derruba mesmo. Então é muito legal, vocês, quem já usou sabe, quem quiser experimentar vai ver isso aí. Então fica tranquilo, Brunão, pode colocar aí aonde quiser. O que mais? Tiago, ótima pergunta, cara. Eu vou ler a pergunta do Tiago aqui, tá? Se por acaso, em último caso, a distância da central não atender, é possível colocar uma segunda central escrava? Sim, isso está em teste. A gente deve lançar aí... bom, não vou dar prazo, porque senão Fabiana me mata. Mas a gente deve lançar em breve, isso já está assim, relativamente pronto, em teste já. Então você vai poder sim usar como escrava, tá? É breve isso aí. A Fabiana está trabalhando bem pesado em algumas coisas e uma delas é essa, tá? Bom, beleza, pessoal. Não vou me estender mais. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, vocês têm o telefone lá do comercial, pode mandar para lá. Vocês têm nosso e-mail, manda por e-mail. Se quiser mandar no Face, no Insta, mandem suas dúvidas. A gente vai tentar realmente aí... vai tentar não, a gente vai responder todas elas para vocês, tá bom? Bom, bora lá. Vamos sortear o Blaster? Ó, eu tentei fazer um negócio aqui, por isso que eu falei, não sei se vai dar certo, tá? Então o que eu fiz? Vai concorrer o Blaster quem tiver dentro daqui da sala e quem entrou até a hora que eu falei do sorteio. Não tem como baixar agora uma listagem, então eu baixei exatamente antes de começar o webinar. A gente vai fazer o sorteio do Blaster para quem marcou a gente nas redes sociais. Eu vou compartilhar minha tela para ficar um negócio justo e transparente, como a gente faz. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu espero que dê certo essa brincadeira aqui, gente. Vamos lá, vamos tentar. Ô Rodrigo, obrigado, cara. Obrigado mesmo, valeu Henrique, obrigado. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui. Ô Fabiano, você me manda, e Miriam, me manda um ok aí para dizer se vocês estão vendo a minha tela compartilhada, tá bom? Por favor, manda no WhatsApp. Bom, vamos lá. Eu baixei a relação de todo mundo que estava na sala, a gente tem 345 pessoas e aí eu vou sortear aqui. Não está aparecendo minha tela? Ah, beleza. E tá ouvindo minha voz também? Tá beleza? Deve estar, né? Beleza, então tá, vamos embora. Então a gente tem, eu baixei aqui a relação dos inscritos, não tem nenhum repetido, juro pra vocês. E aí eu vou colocar lá no site que faz sorteio e vamos ver o número que vai cair. Bem simples e transparente, todo mundo vai ver. Vamos lá no sorteador. Entre 1 e 345. Ó, relembrando, pessoal, eu vou sortear, a gente vai ver quem é. Se essa pessoa tiver marcado a gente, igual a gente combinou lá nas redes sociais, amanhã a gente está mandando esse blaster.
Se não marcou, igual a gente combinou, amanhã eu vou fazer uma live para sortear somente com os que estavam na sala e os que marcaram a gente, tá bom? Negócio bem transparente. Vamos embora? 172. Vamos ver quem é 172. Vamos lá. Quem é 172? Edward, da Integra Home Theater. Beleza, Edward. Amanhã a gente tá mandando para você. Vamos só conferir se você marcou a gente lá e se você marcou a gente manda amanhã. Beleza? Legal. Deixa eu voltar aqui só para me despedir de vocês. O Edward tá na sala. Legal, cara, bacana. Postou lá direitinho, Edward? Legal, cara, legal. Fico feliz que quem ganhou tá aqui na sala. Massa demais. Pessoal, valeu, gente. Obrigado mesmo por esse tempo aqui com a gente. A gente ficou, caraca, 1h15 aqui juntos. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do que vocês viram. A ControlArt, a gente sempre mesmo tenta ouvir todas as sugestões, todas as dificuldades que vocês encontram na rua. Eu sei que não é fácil, sei mesmo. O trabalho de vocês eu dou muito valor porque é árduo mesmo. E a gente fica muito feliz em poder ajudar, a gente fica muito feliz quando a gente lança alguma coisa, lança alguma funcionalidade nova e vocês realmente curtem e conseguem usar isso aí no dia a dia. Tem muita coisa nova ainda na ControlArt por vir até o final do ano, bastante coisa mesmo. E eu tenho certeza que a gente vai se fortalecer, e quando eu digo fortalecimento, eu estou dizendo fortalecimento mútuo, né? A gente aí com vocês, fortalecer essa parceria e manter esse ritmo aí, vamos embora, ganhar dinheiro, é o que todo mundo quer, a gente trabalha por satisfação e também para colocar, manter nossa família, né? Então, eu sei que vocês podem contar aí com a gente para isso, tá bom? Valeu, pessoal, boa noite para vocês. Amanhã a gente se fala se tiver alguma dúvida. Obrigado, galera. Valeu, Fabian. Valeu, Miriam. Abraço.